TV Araguaia apresenta Conversa com Halum. De volta aqui para o nosso último bloco no Conversa com Halum. Juliano, eu lhe deixei uma pergunta no ar. Todo mundo acha que essa China é uma potência, que a China é isso, mas a maior potência do mundo ainda é os Estados Unidos, né? A Rússia tem o seu protagonismo em função da sua tecnologia, da sua força bélica, né? E tudo mais. Mas a China tem gente demais, né? 1,6 bilhão de habitantes. Então é muita coisa. Você acha que a China se transforma na maior potência do mundo? Eu acho que está muito próximo disso, né? A gente não sabe como vai se desenhar de forma muito precisa, mas a própria guerra entre Rússia e Ucrânia, ela acaba que teve uma mudança no tabuleiro geopolítico mundial, né? A China, estando ali, ela tem um país de altíssima tecnologia, mas a gente não pode esquecer que a China acaba sendo muito próxima dos Estados Unidos. Tem todo essa possível conflito, né? Tem os interesses, mas grande parte da dívida dos Estados Unidos tem dinheiro chinês e vice-versa. Então, qualquer problema que acontece na China tem impacto diretamente nos Estados Unidos. Eles têm problema, sabe por quê? Porque eles são praticamente iguais, né? Exato. Os interesses são os mesmos, né? Os interesses são os mesmos. E muitas vezes o crescimento da China acaba escoando dentro dos Estados Unidos empresas que são beneficiadas com isso. Por quê? Porque vendem para a China, estão dentro dos Estados Unidos e acaba o quê? Tendo também impactos positivos na economia americana. Então a gente tem que entender que uma coisa é o jogo das narrativas, outra coisa é a prática interna e econômica. Agora, respondendo a sua pergunta, sem dúvida nenhuma, ela tem todas as características, né, dentro da velocidade, né, da economia, do seu potencial, daquilo que ela já desenvolveu até agora, pela quantidade de população, de ser a grande potência mundial, né, depois dos Estados Unidos. Eu acredito, porque é o seguinte, olha lá, longe de mim pensar em apoiar a ditadura. Estou muito distante disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que todo país tem que ter um comando. Tem quem direciona os rumos. O Brasil está sem comando faz muito tempo. E a China tem um comandante. Não defenda as arbitrariedades, o problema de ditadura. Mas, na verdade, lá o caminho é esse, vamos por aqui. Então, agora, o que eles estão fazendo na política energética? Né? Qual é o grave problema da China? Energia produzida com carvão, é a maior fonte poluidora do mundo. Então, para falar em sustentabilidade, eles estão trocando as usinas de carvão por termoelétrica e por eólica. E vai embora. Eles têm um direcionamento, eles têm um planejamento. O Brasil, infelizmente, não tem nada disso. O Brasil tem muita gente para mandar, né, e pouca gente para obedecer, não sei como é que está isso. A China tem muito claro o seu desenvolvimento estratégico de longo prazo. E eles são muito disciplinados. Um dos exemplos é a Rota da Seda, né, que são os pontos de contato que ele está trabalhando, inclusive está tentando um acordo, inclusive com o Brasil nesse aspecto, e o Brasil ainda está meio reticente em relação a isso, porque pode ter algumas outras implicações, né, geopolíticas. Mas é um país que tem muito claro aonde ele quer chegar, né, e ele quer ser a grande potência aí. Ele quer passar dos Estados Unidos. Isso é claro que existe esse desejo e eles estão construindo, né? A China fez uma coisa que é interessante. Como é que ela desenvolveu sua economia? Estimulando o consumo interno. Sim. O chinês aprendeu a comer carne, coisa que ele não comia antes. Ele começou a se alimentar bem, coisa que não fazia antes. Então, aqui no Brasil, quando estimula o consumo é de supérfluos. Essa foi a diferença. Aí o cara fica endividado, porque foi com supérfluos, e lá não. Então, cada vez aumenta mais a capacidade do povo chinês. Cada vez a classe média é mais forte. Foi justamente essa grande explosão de consumo na China, o que beneficiou o Brasil, né, Sim. como exportador, foi justamente a melhoria das condições aí da classe média classe chinesa, média. estimulada justamente por esse consumo E a classe interno. média no Brasil sendo achatada todo dia.
tudo tem um ponto forte e um ponto negativo, né, César? Quando você fala, e a gente tem que deixar muito claro, nós estamos num programa aqui, a gente não é a favor de ditadura de forma alguma, né? Mas a gente é a favor de ter um líder. Sim, Um líder que traz o comando, que que traz a conduza. direção e que dê a segurança e que coloque o país na rota, né? E eles conseguiram fazer. Tem as suas falhas e tudo mais, mas tem os seus méritos e a gente pode ver através da economia. O Brasil não era ditadura, mas nós tivemos Juscelino Kubitschek que mostrou um rumo para o Brasil e foi. Foi um Vou grande... abrir, vou ocupar o país. Né? Onde não tem população, eu vou abrir estrada, vou levar a população para lá. Um grande Vou poder- visionário. Grande visionário. Grande Eu visionário. acho que está faltando. E que me desculpe, né? Um Siqueira Campos do Tocantins. Um Está desbravador, faltando, né? sim, Porque depois sim. da era Siqueira, o Estado está estagnado. Quer dizer, é preciso ter alguém com essa capacidade de conduzir o povo. E a China tem, eu acho que por isso é o grande desenvolvimento. Mas nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de Juliano Vitorino, na Câmara de Comércio do Brasil com os países asiáticos. Como é que agora chama? Sinai? Sinai Brasil. Sinai Brasil. E isso é importante. O chinês é muito desconfiado, né? Quando é para ele fazer investimento aqui no Brasil, ele pergunta demais, não pergunta? Ele pergunta e todos os negócios dele são baseados na confiança. Antes de fazer um negócio com o chinês, a primeira coisa é ganhar a confiança dele. Então, primeiro, relacionamento. Segundo, negócios. E ele pergunta, só que todos os investimentos é muito estratégico, né? E tem a parte, aí a gente analisando de um ponto de vista de negócios, tem uma parte interessante porque o investimento vem, né? E aí você acaba desenvolvendo o Brasil, mas tudo tem que ter um limite, freios e contrapesos, porque investimentos em áreas muito estratégicas, ela acaba também tendo um certo receio por parte do governo. Exemplo. Diminui a autonomia do governo brasileiro, né? Exatamente. Vamos falar sobre a questão das usinas hidrelétricas. Então, um dos grandes sócios das usinas hidrelétricas no Brasil é a China, né? E é algo extremamente relevante do ponto de vista de segurança do país, né? Assim como outros setores. Então, tem que se analisar qual que é o setor crítico e aquilo que faz sentido o investimento e aquele que traz a menor vulnerabilidade possível para o Brasil, sem deixar claro de fazer negócio com a China. Sim, perfeitamente. É isso que eu entendo, que eu acho que nós precisamos ter essa consciência no Brasil, né? E para a gente acompanhar. Enquanto isso, nós vamos nos tornando aí o país com capacidade de abastecer o mundo. Enquanto o mundo tiver fome, o Brasil vai continuar crescendo, mas poderíamos continuar muito mais, né? Sim. Muito mais. Juliano, estamos chegando ao final do nosso programa. Te fazer uma outra pergunta. Dizem que Deus sabe o que faz, né? Então, eu estava lendo uma matéria aí que a Argentina teve um problema de seca. A Argentina era uma das grandes concorrentes do Brasil em produção de alimentos. Sim. Um país menor, com menos áreas, mas terras muito mais produtivas. Os pampas argentinos Exato. são mais férteis. Mais férteis, produção necessitam maior, de menos fertilizantes. e tal. Então, era um grande concorrente do Brasil. Mas com a seca que tiveram lá, reduziram 25 milhões de toneladas da produção dela. E o Brasil aumentou 35 milhões de toneladas de soja no ano. Então, Deus sabe o que faz, né? Vai equilibrando as contas aí, né? Vai ajustando, Vai ajustando né? as contas. Mas a Argentina sempre foi uma ameaça para o Brasil na América do Sul. Hoje, não é mais. O Brasil é a maior potência da América do Sul e tem condição de liderar toda essa América do Sul? Boa pergunta. Tá? Primeiro, tem essa questão da concorrência com a Argentina, mas a gente não pode esquecer que, do ponto de vista de concorrência, mas no ponto de vista de parceiro comercial, é um grande parceiro comercial do Brasil na América do Sul, até mesmo pelo seu tamanho e tudo mais, apesar de estar passando por essa situação, né, econômica meio complicada lá. O Brasil guarda consigo todas as características para ser justamente o grande líder ali da América Latina. Porém, né, a questão política precisa ser muito bem trabalhada. E, mais uma vez, eu não estou falando de ideologia política, mas de como a voz política ecoa lá fora,
né? Então, o Brasil, ele tem capacidade econômica, é um país um dos mais populosos da América Latina, tem todo esse potencial, mas fazer esse arranjo não é algo simples. O Mercosul está algo meio que adormecido, né? O novo presidente, o Lula, está tentando revitalizá-lo, né? Tem acordos comerciais a ser trabalhados e existe essa ideia, mas é algo que exige muito traquejo. E aí é uma questão muito delicada, César, porque dependendo da forma que é conduzida a fala lá fora, ela pode trazer essa sinergia, mas ela também pode quebrar facilmente, né, a confiança entre os países e, com isso, esse papel de coadjuvante do ponto de vista de liderança política pode ser fragilizado. Do ponto de vista econômico, não. Ela sempre vai ser uma potência, né, até mesmo pela sua expressividade econômica, da questão de terras e tudo mais. Vamos fazer um trato nós dois aqui? Vamos sim. Vamos mexer com esse povo tudo e tal, mas vamos trabalhar para fortalecer o Tocantins. Vamos sim. Eu tenho muita confiança que você, nessas suas andanças pelo mundo, nos eventos que você vai realizando, você vai conseguir trazer bons investidores para o Tocantins. O Tocantins precisa disso. Nossa população precisa de mais oportunidades. E ainda acredito que é o capital privado que vai fazer isso. Então, pessoas como você, Juliano, têm um papel fundamental e estratégico para o Tocantins. Nós aqui somos muito pequenos, a TV Araguaia aqui é muito pequena, mas está à sua disposição, porque daqui você pode falar com o Panamá, com a Costa Rica, com quem você quiser. Nós estamos abertos e a TV Araguaia fica à sua disposição. E eu te agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho, no qual você tem contribuído bastante. Obrigado mesmo, César. Generosidade sua. Não, e tem contribuído sim, né, até pelo que você representa para o estado do Tocantins. E, com certeza, nós estamos pensando no Brasil como todo, mas o nosso coração que está aqui no Tocantins, eu sou do Tocantins, e com certeza esse é um dos grandes desejos, e tenho trabalhado duro para que a gente possa contribuir, né, de forma humilde dentro daquilo que é possível, mas poder ajudar no desenvolvimento do nosso estado. Esse é o nosso objetivo e conte conosco, e obrigado por abrir as portas dessa TV, que é uma TV jovem, mas com certeza vai explodir, vai crescer muito, né, até mesmo pelo posicionamento estratégico que você está tendo em relação aos painéis e tudo aquilo que ela quer fazer ao longo desses anos. Juliano, essa TV foi criada para isso, para mostrar o Tocantins para o mundo. E nós vamos mostrar com os tocantinenses. Que bom. Correto? Então fique à inteira disposição. Nós vamos por aqui encerrando mais um Conversa com Halum. Agradecendo pela sua audiência. Esperando contar com você no nosso próximo programa, se Deus quiser. E eu tenho a certeza que Ele quer. Até lá! TV Araguaia apresenta Conversa com Halum.